Fala pessoal, seguindo agora mais um dia aqui, a sexta-feira do nosso Fórum Sebrae de Energia Solar, com mais dois especialistas que, como vocês sabem, aqui no Fórum Sebrae a gente só traz realmente quem entende do assunto para a gente passar realmente a confiança que o setor precisa, né? Que a gente aqui vai discutir um pouco como esse mercado tem muita volatilidade, né? A questão de regulamentação que impacta muito, mas estamos aqui com dois especialistas, Ariel Martins, né, Sales Manager da Roy Miles, e o próprio Daniel Zangelini, né, Channel Manager da Huawei, né? Então, dois grandes nomes de peso de empresas, né, multinacionais dentro dessa frente aqui. E antes de começar já algumas perguntas, deixar vocês se apresentarem um pouquinho, né, para que todos saibam realmente a bagagem que vocês têm para dividir aqui com a gente. Então, começar aí com o Ariel. Bom, muito prazer, Lucas e pessoal do Sebrae. Como você disse, hoje eu sou gerente comercial da Roy Miles, mas eu trago aí uma experiência de outras empresas, né? Como a própria Sungrow e a Fronius, né? Então, eu entrei no mercado de energia solar em 2019, no Todas comecinho, essas sempre já trabalharam essas nessa frente. focadas em solar Bacana. especificamente, né? Mas no setor elétrico desde 2011, que eu trabalho já envolvido no setor elétrico, não exatamente em renováveis, mas já no contexto do setor elétrico, e aí acho que uma coisa foi puxando a outra, essa Uhum. bagagem também. A nova tendência, né, vai entrando, Exato, solar, né? Bacana. exatamente. Então, desde 2011 sou engenheiro eletricista, sou pós-graduado em instalações elétricas, e também estou finalizando aí a minha pós também em gestão comercial. E acho que assim, o momento hoje da Roy Miles, principalmente, é de um crescimento vertiginoso, sabe? Então a gente está no Brasil há 10 anos. Esse ano é um ano que marcou os 10 anos da Roy Miles no Brasil. E é um momento de crescimento, né? Onde a gente agregou novos produtos, né, para o portfólio da Roy Miles, Bacana. visando a expansão do mercado brasileiro. Então, principalmente aqui, que foi o tema do nosso painel, que são as inovações, está muito ligado a isso, a como a Roy Miles, que já é muito reconhecida no Brasil, está trazendo novas soluções para os seus clientes e para novos clientes, com certeza. Perfeito. E você, Daniel, conta um pouquinho quem é. Bem, muito prazer. Eu sou Daniel Zangelini, né? Eu sou Channel Manager na Huawei hoje, mas sou engenheiro eletricista de formação. Estou no mercado de energia desde 2002, né? Então Oh, trabalhei 10 anos na WEG, na área de motores. Depois eu passei para a área de eficiência energética também, sou especialista em eficiência energética e renováveis. Tenho MBA em gestão de empresas do setor elétrico e estou hoje, né, com esse desafio na Huawei aqui de fomentar o mercado, né? A Huawei hoje é uma líder global, né, de tecnologia de informação e comunicação, né? Tem vários ramos de atuação, desde da parte de telecomunicação mesmo, ela é a maior empresa do mundo nessa área, laptops, sim, smartphones. smartphones, carros elétricos também. Então, ela tem um portfólio muito amplo, né, de soluções. E o grande forte, né, da Huawei é que ela é uma empresa de tecnologia, hoje com 213 mil funcionários Cara, e em torno de 110 mil funcionários são só engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. E o grande foco dela é sempre estar desenvolvendo novos produtos, novas soluções para apresentar ao mercado, né? E meu desafio aqui no Brasil é estar junto dos nossos parceiros, né, da Huawei, é, fomentar o mercado de energias renováveis, principalmente com inversores fotovoltaicos e agora com o BES também. E, e acho que é isso, assim. muita coisa, né? Já os dois Acho que aqui. o desafio da gente é grande, né? Com certeza, o mercado gigante, aí vocês têm uma bagagem de peso mesmo. E aí, até para puxar um pouquinho, né, dessa experiência, eu acho que até para entender um pouco mais dessas empresas, né? O Areal aí com essa trajetória em várias empresas, né, ao longo desse ano, desde o início, o que é que você foi visualizando com cada passagem dessa empresa, né, ao longo aí desse, né, eu acho que só na Roy Maio você falou tem 10 anos aqui, mas as demais já estão até talvez há
bem mais tempo, né? E como é que você foi enxergando essa mudança de fonte de energia no Brasil ao longo desses anos, né? O que é que você aprendeu em cada uma dessas empresas que conseguiu hoje, talvez aí já ter uma previsão cada vez mais assertiva, né, do mercado para onde vai, a BES aqui, como a gente tá também, muita gente conversando de ser uma tendência que na verdade já virou uma realidade, né? Mas entender aí você, Ariel, primeiramente, o que é que durante essa trajetória você mais pôde aprender e observar dessa mudança da energia? Essa é uma pergunta legal. É. É muito boa. Tem que voltar Tem lá que voltar. atrás, né? Não, mas de bate-pronto, que eu consigo te responder foi que, assim, eu trabalhei 5 anos, né, na Fronius. A Fronius foi uma empresa que iniciou o mercado juntamente com outras empresas de energia solar no Brasil. Então, lá em 2019, era muito o começo, né? Então, existiam poucas marcas, como eu até falei no painel. Existia pouca oferta e a demanda estava sendo construída. Então, foi um processo de aprendizado, né? Onde a capacitação foi muito importante. Então, naquele período, a gente fez um trabalho muito legal de capacitar integradores de forma gratuita. Tinha que formar esse mercado para que isso, né, Exatamente. a base para que depois pudesse vender, né? A Se não gente- tivesse quem atuar, Na nossa unidade, interessante. na nossa base, a gente recebia por mês em torno de 100 integradores. Todo mês. Principalmente em 19 e 20, né? E aí foi um período de criar a base, criar a demanda, capacitar, porque ninguém entendia exatamente Sim. como era o solar. Claro, o conceito, de forma simples, ele Excelente, é fácil excelente. de entender, ele é excelente. Mas existiam os desafios de entender o que o produto faz, como você dimensionar, como oferecer aquilo para o cliente. Então foi um período de construção. Eu vejo mais dessa forma. Já em 2020 para 21, aí foi um boom mesmo do solar, até 22, assim, foi um crescimento absurdo. E aí, lógico, a gente expandiu, a empresa cresceu, mas ao mesmo tempo a gente começou a sofrer uma pressão por preço, né? Então Foi aí, virando um commodity, assim, né, entrando exatamente, nessa linha. exatamente, que aí o que aconteceu? Agora a oferta era gigantesca, mas a demanda também é gigantesca. Então entraram muitas e muitas e muitas empresas. E aí o perfil da empresa não era esse, por ser uma empresa familiar, Sim. por ser uma empresa que Séria tem mesmo. assim, um pensamento mais conservador. Ela não quis entrar nisso. E aí foi onde eu parti para a Sungrow, né? E aí, assim, a Sungrow é uma gigante do mercado, né? Ela também domina esse mercado de usinas, principalmente, né? E ali eu consegui tirar outras experiências, agregar cada vez mais experiências, uma construção de um time técnico, um time comercial, sob a minha responsabilidade, onde a gente se aproximou cada vez mais da figura do integrador, também fazendo não só a divulgação do produto, mas a capacitação, visitando usinas, visitando assim, as empresas de projetos. Eu acho que aí foi se construindo uma base. E aí, respondendo agora a sua parte final da pergunta, vislumbrando o futuro, na minha concepção, a gente tem duas frentes, né? E eu enxerguei isso na Roy Miles, que era o quê? O mercado residencial sofrendo com inversões de fluxo, ou Não seja, podendo seguir com os projetos, no não caso. podendo seguir com os projetos, e cada vez mais sendo aplicadas normas de segurança, principalmente na indústria, né? E aí eu entendo que o grande foco e o core business até o momento da Roy Miles, que sempre foi microinversores, a empresa número 1 do mundo, isso seria o futuro do Brasil. E está sendo. Então, ano passado e esse ano já são números assim avassaladores de quantidade de microinversores vendidos no país. Né? Então, eu já vislumbrava isso, eu já entendi que o mercado caminharia para isso. Para isso aí. E ela conseguia, né? E tem conseguido agregar o que? A outra frente, que é o sistema de armazenamento. Então, basicamente, são duas coisas. É o mercado residencial caminhando para essa aplicação de microinversores e o mercado como um todo
já vislumbrando o armazenamento, já aplicando isso na prática. E uma E dúvida, casando Ariel. as duas coisas. Só para o microinversor, para o inversor, a diferença dele ele é em cima do quê? Do micro para o inversor, que ele é uma solução específica para o residencial, no caso? Ela pode ser aplicada em sistemas maiores, Sim. comerciais, o principal o microinversor ele tem uma potência reduzida, por ele ter entradas ali individuais, você tem tensões mais baixas, então do ponto de vista da segurança é um sistema mais seguro para o usuário, que é o integrador, né? Então você acaba juntando algumas coisas. Então você tem um sistema seguro em sua concepção, e dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, um cliente de alto padrão, ele não quer ver o equipamento instalado na parede. Uhum. Então eu tenho uma instalação clean, porque o microinversor vai ficar no telhado. Eu tenho uma instalação que ela não aparenta estar ali. Uhum. Né? Então eu tenho um sistema passivo, entre aspas, onde eu não vejo ele gerando energia. Entendi. Mas eu agrego o quê? Com a plataforma, com o sistema ali instalado no telhado, eu posso ampliar a facilidade de ampliação, tudo isso. Então, o microinversor traz muitos benefícios que às vezes a gente não enxerga de primeira. Entendi. Porque, por exemplo, desculpa me estender, mas Fica à vontade. Pensando nesse início lá do mercado, 2019, cliente que instalou, por exemplo, um sistema residencial e hoje tem uma demanda maior por energia, os módulos, as tecnologias de módulo daquela época são totalmente diferentes de hoje. Agora. Para eu fazer uma substituição, o integrador ele vai ter que subir trocar no telhado, tudo trocar lá. tudo. Não, com o microinversor eu coloco o microinversor e tá para pronto. aquela nova, entendi. Entendeu? Então ele traz uma facilidade também. E para o sistema híbrido, para baterias, é a mesma coisa. Eu não estou mais refém da troca. Porque a gente já tem uma tecnologia que permite que eu conectar os microinversores já num sistema de bateria. Uhum. Então eu não tenho esse problema, entre aspas, né, de uma troca, de uma mudança do sistema como um todo, né? Entendi. Torna mais fácil qualquer manutenção Isso. também usando o microinversor. Perfeito. Exatamente. É uma proposta diferente que eu entendi que esse era uma nova tendência também. Uma nova Interessante. tendência. Primeira dos que eu já escutei aqui, é a primeira vez que eu escutei sobre mini inversor também. Então, legal isso aí. E Daniel, um ponto que o Ariel falou, né, sobre essa questão do início do mercado, ele falando um pouco sobre dentro da própria Fronius, né? De estar capacitando, até entender também a Huawei nesse quesito de chegada aqui no Brasil com essa nova vertente, né? Porque como você mesmo falou, fiquei impressionado dos 200 e poucos mil funcionários, 100 mil são só para inovação, né? Só para criação de novas tendências. E um dos pontos que você também trouxe é isso, que a Huawei já é muito bem vista pelo mercado de telecomunicação nos smartphones. E como é que você enxerga o seu trabalho aqui, né, no Channel Manager, de entrar o Huawei também no quesito energia renovável, o potencial que você enxerga no Brasil e como a Huawei está querendo também, né, vamos dizer assim, ajudar o Brasil nessa mudança, né, de malha de energia, né, novas fontes renováveis e tudo mais. Não, perfeito. Então, o meu trabalho hoje é basicamente fortalecer os parceiros, né? A Huawei não é uma empresa que ela vende diretamente ao cliente final, então ela cria um ecossistema e ela protege o ecossistema. Então, assim, os nossos parceiros são sempre, recebem todo o treinamento, recebem toda a parte de ajuda, não só para, o cliente comprou, não, o cliente... Se o parceiro comprou da gente para venda para o mercado, ele vai ter nossa parte de certificações, treinamentos, a parte de marketing. Então, 100% do que precisa para se criar uma estratégia que ajude aquele parceiro a vender para o mercado, a Huawei está por trás para conseguir dar esse suporte, né? E para que os parceiros também eles durem um longo prazo, né? Então, não seja sozinho no mercado, que quando tem um abalo, digamos assim, a gente viu nos últimos anos aí várias empresas quebrando, né, pelas dificuldades. Então, você tem uma empresa que possa estar te dando esse suporte no momento de maior dificuldade, né? E falando do início de mercado, né? Já tá, essa parte até para entender, já está há muito tempo essa vertente da Huawei aqui no Brasil de energia renovável? Já? A Huawei
com os inversores da Digital Power, basicamente ela entrou no Brasil em torno de 2016, tá? Entendi. Então, assim, Já tem um bom tempo. 2016, e hoje, por exemplo, todos os requisitos que a portaria 140 cobram, que é AFCI, ou o Rapid Shutdown, né, que é o RSD, que o pessoal chama aqui, e várias outras coisas que foi criado pelo Inmetro para diminuir a briga de preços, como o Ariel comentou, né, a dificuldade das empresas que trazem um produto que realmente vão durar os 25, 30 anos e vão trazer a confiabilidade do que o integrador vendeu, para diminuir digamos assim, esse mar vermelho, quando entra um produto muito barato e o integrador não teve a capacitação suficiente para conseguir vender um produto de valor. E aí todo mundo acaba entrando nessa briga de preço e, convenhamos, quando é briga de preço, acontece que a empresa sai do país, né? Ou ela cria o próprio nicho. Então, assim, eu vendo no meu nicho, eu vendo para o cara que realmente entende o valor do produto que ele está comprando, que ele vai ter essa longevidade. E a maioria dos que compram o produto ruim, no momento que eles têm um problema, eles voltam para conversar contigo. Então, a gente vê várias empresas que trouxeram produtos ruins ao longo desses anos. Eu, desde 2015, aplicado diretamente no mercado de solar fotovoltaico. Então, até a regulação 482, 687. Passou por do início Foram de projetos que nós construímos. Na época, eu estava na Enel X, né, do grupo Enel. Criamos o condomínio solar e era um mega, basicamente, em baixa tensão, com várias medições. Então, a partir dali, a regulação entendeu, isso aqui é muito bom para o cara, mas para mim, para as distribuidoras, não era interessante. Não é legal, então, aí, veio uma regulação, não, agora vamos definir o que é micro, o que é mini, que as usinas não podem ser em áreas contíguas, né, é muito mais barato você fazer uma usina gigante e dividir do que fazer um monte de usininha pequena. Então, tudo isso, as regulações, elas foram feitas de acordo com o que o mercado foi se transformando, né? Então, nós vimos várias empresas virem para o Brasil, não só de inversores, módulos fotovoltaicos, estrutura, então, que eram grandes empresas e hoje simplesmente saíram do mercado. A gente pode pegar um exemplo da Europa, por exemplo. A Europa levou em torno de 10 anos para construir um mercado onde ela entenda que a qualidade realmente faz diferença. Então, tu pega empresas de 10 anos atrás, se tiver 3, 4 que ainda estão no mercado hoje, é muito. Então, você vê que quando você se amarra com uma empresa que vai te trazer essa confiança a longo prazo, você tem que ver a bancabilidade, tem que ver o apetite de como está no Brasil. A maioria das empresas chinesas, elas realmente não estão no Brasil. Elas têm uma representação, um CNPJ aqui no Brasil com um representante. Poucas pessoas, por exemplo, a Huawei está 28 anos no Brasil. Tem mais de 1.000 funcionários contratados CLT no Brasil. Fora com terceiros, chega a próximo de 20 mil funcionários. Então, não é uma empresa que hoje, o mercado do solar está ruim, vou parar de perder dinheiro aqui e vou embora. Até porque é uma marca que tem uma visão global e para ela é muito mais caro, muitas vezes, você se queimar no mercado e queimar o seu branding do que você realmente trazer, né, para o cliente final o produto que vai durar, né? E não só trazer o produto, capacitar as empresas para que elas saibam vender, saibam instalar. Não adianta você ter o melhor produto e não ter a instalação correta. Então, são outros pontos que faz sentido, né, de você abordar. E tudo isso está envolvido com o meu trabalho, né? Então, eu tenho que garantir que o meu parceiro saiba como fazer isso, saiba como vender, e também garantir que o integrador lá na ponta, ele entenda a diferença do produto, ele entenda o que vai trazer valor para ele a longo prazo, e entenda o que ele consegue agregar de valor para fazer uma venda com uma margem saudável e não ser aquela briga de preço, porque as margens já são apertadas no mercado de solar no Brasil. Então, vamos dizer que o integrador tem lá umas 5% de margem. Se der um problema e ele tiver que voltar lá na casa do cliente, ele já perdeu o dinheiro que ele ganhou. Então, esse é um dos pontos que muitas empresas não duram mais do que 2, 3 anos no mercado. Então, eu acho que esse é o principal core aqui de como ajudar o mercado a ser desenvolvido e entender que a capacitação e a escolha de boas empresas para ser seus parceiros
faz sentido. Bacana. E eu quero puxar até né, esticar um pouco nesse assunto, porque vocês dois têm esse trabalho similar, né, de não ter a venda direta, né? Ela é uma Sim. venda através de um parceiro muito bem comprometido de gestão, financeiro, vendas e tudo mais. E a gente teve aqui na mesa alguns outros integradores, né, mesmo, que seriam os clientes parceiros de vocês, e houve um pouco disso, né, da questão da adaptação do mercado, que teve um boom, muita gente entrou, poucos se profissionalizaram, né, e realmente, como o Daniel falou, seguiram para ter uma margem saudável, poder ter um trabalho de pós-venda muito bem realizado. E da prática do que vocês tiveram, assim, se pudessem citar 3 principais erros que esses pequenos integradores cometem, o que é que eles, talvez tenha bem mais do que 3, né, mas assim, quais seriam as prioridades para quem está assistindo a gente, que está entrando nesse mercado, que está começando a sua jornada como integrador, quer começar, ele tem que já ir muito ciente disso, porque a gente teve casos aqui que já tinha mais de 1.000 usinas, mas me preocupo muito de quem está querendo iniciar, ver um crista da onda, solar tá com tudo, ainda vou investir, mas o que é que vocês visualizaram desses vários parceiros que já trabalharam, 3 pontos ali principais para realmente olhar na régua ali, né, cada ponto. Assim, pensando aqui em 3 especificamente, acho que Fica à vontade, não precisa nem ser 3 não. O primeiro eu acho que é a capacitação da equipe. Porque é muito cômodo para o integrador, para a figura do integrador, ele acabar contratando ou Terceirizando às vezes, né, terceirizando essa as etapa. vendas e não tem uma equipe bem capacitada, né? Então, assim, isso aí a gente ainda nem está falando de produto, é entender o conceito e saber como vender. Eu acho que, beleza, esse é o primeiro passo. O segundo é isso, é uma definição clara de portfólio. Porque existem o quê? E a figura do distribuidor atrapalha nesse sentido também, no meu modo de ver. Porque, assim, muitas vezes, como existe a briga de preço, o integrador ele também acaba pendendo para um pouco para esse lado. Ele quer ganhar Quer mais fechar a margem. venda, né? Ele quer fechar a venda, ele não quer perder projeto. Uhum. Então todo mundo tem essa dificuldade. E é um processo de aprendizado. Saber falar, não, esse cliente não é para mim e pronto. Mas é muito difícil. Uhum. Então ele acaba caindo. Por uma vaidade não sair ali com um contrato fechado. Exato. Aí eu acho que ele cai Entendi. nessa problemática aí. Então ele reduz o preço dele, ele resolve trabalhar com um produto mais barato para ganhar o projeto. Aí que mora o problema. Porque aí, quando ele for precisar do suporte, o distribuidor não vai estar dando esse suporte na maioria das vezes. Quem vai dar o suporte? A marca. E essa marca tá aqui? Tem time de suporte? Ao Aí tempo, né, que vai levar. é uma problemática gigantesca. Então, assim, você só vai saber a hora que você precisar. Na teoria, tudo é lindo, tudo é igual, é muito parecido, tudo é commodity. Na teoria. A diferença está no serviço, né? Hoje em Exatamente. dia, pelo que eu Então, tô assim, entendendo. por que meu produto é 10, 15% mais caro? É porque não vai prestar o mesmo serviço que um outro presta, né? Exato. Eu vou ter uma equipe, eu vou ter custos mais elevados, né? Eu vou te entregar outras coisas. Eu não estou só te oferecendo o produto. Então, assim, essa definição clara de portfólio, de produtos que ele quer trabalhar, isso na maioria das vezes não tem. Então, ele não capacitou a equipe, ele não definiu o portfólio. Porque ele até pode trabalhar com produtos em prateleiras diferentes. Eu tenho um produto para atender o cliente A e eu posso atender Exato. o cliente C, mas alinhando muito bem expectativas, né? Exato. Alinhar a expectativa. Mas isso, na grande maioria, não é funciona. feito. Não funciona assim. Não acontece. E aí você tem somente a questão do preço, para não perder o cliente. Para mim, esses dois, assim, são os principais. Perfeito, Ariel. Até pegando o gancho, né? Eu acho que realmente quando o integrador ele vira um vendedor da solução que o cliente quer,
Mesmo, eu quero ganhar um projeto, ele vai lá e põe um produto mais barato. Esse geralmente é o produto que vai dar problema primeiro, onde ele ganhou a menor margem possível porque ele queria levar o projeto, e é onde vai queimar a empresa dele, porque quanto mais problemas, mais ele vai ter de custos para resolver E ou ninguém não, né? tangibiliza essa perda de Não, credibilidade, muito né? não. A pessoa não pensa no longo E se prazo, tem né? uma coisa que faz a venda acontecer, é a tua marca. Então, Uhum. assim, como que você consegue criar a tua marca? E falando de residencial em si, cara, o boca a boca ainda é o que mais vende. O É o cliente principal satisfeito, canal pô, tu de vendeu, eu colocar. vendi para você, você ficou feliz. Sim. Você vai lá e fala pro seu vizinho, fala pro sua família. E aí é muito mais fácil de você fazer uma segunda venda como vendedor ali, né? De você ir em alguém que te procurou e já tem uma referência, do que você criar um novo lead, né? Uhum. Gerar, fazer todo o processo de vendas até chegar no ponto que o cara vai comprar de você, né? Então, isso faz todo sentido. Então, como o Ariel falou, a definição do portfólio, você saber com o produto que você está lidando, né? E saber quais são os diferenciais, tanto do produto quanto o seu diferencial. Uhum. Porque vamos dizer que você trabalha com o melhor produto do mundo. Aí você fala, não, mas o meu produto é o melhor que existe. Mas quantos concorrentes trabalham com esse produto? A barreira de Então, entrada, né, assim, já não é a mesma. ótimo que você pelo menos tenha um produto que te atenda de uma forma mais aceitável. Porém, como você se diferencia desse concorrente que tem o mesmo produto que Uhum. você? Então, o integrador, ele tem que saber qual que é o core da empresa dele e o que ele pode fazer de melhor, né? Para ele conseguir fazer essa venda de valor agregado. Então, esse foi um dos primeiros pontos. Você enxergar o mercado ao longo prazo, as empresas que estão aí há mais tempo, é uma empresa que já vendia um É. produto melhor. Então, não vai ter o problema. E a questão de você escolher também pelo mais barato, não, sim, o Ariel falou 10, 15% às vezes. Primeiro, ela vai ser o primeiro a dar problema. Aí você vai acionar uma garantia. Quanto tempo leva para Trocar essa saber, para placa. trocar, ter que ir lá fazer um monte de medição para descobrir. Aí depois, é garantia. Então tira, manda para o meu CD, se tiver, sei lá onde. Aí o cara vai analisar, vai ver, pô, às vezes leva 3 meses para isso. Imagina ter um cliente esperando 3 meses sem gerar. Ele está perdendo dinheiro, né? Já que ele, muito provavelmente, Payback dele ele esticou. fez um investimento, né? Ele pegou um financiamento para isso, porque o financiamento ia ser pago pela energia. E E aí tu paga o financiamento e a energia. Então, até foi um dos pontos ao longo dos anos que os próprios bancos, né, começaram a financiar tudo aí, sem né? regras, Assim, digamos, sem um mínimo de segurança e a inadimplência ficou muito alta, porque começou a queimar muito equipamento. entrou muita E aí gente o instalando cliente falou, errado. meu O amigo, cliente, eu tô te pagando porque eu tô tendo investimentos. O primeiro a não receber vai ser o banco. Então, isso é verdade. Tem e isso uma cadeia que impacta, né, em outras frentes chegou também. em Não tinha parado. É chegou em interessante. momentos que, pô, as vendas despencaram porque o próprio integrador e os bancos Prejudicou, né, ali. não tomaram o cuidado de fazer uma venda, porque quando a gente fala de solar, ou BES mesmo, a gente está prometendo para o cliente que ele vai ter economia por 25, 30 anos, Uhum. não é 5 anos, não é 10 anos. Então, como que você honra isso, né? Primeiro ponto de escolha, né? Tem que ter uma bancabilidade da empresa. Segundo, quantos anos essa empresa já está ali? Imagina, você vem e fala, ó, te dou 10 anos de garantia. Pô, mas a minha empresa tem 5 anos. Uhum. Tu sabe se ela vai estar viva? Então, é um outro ponto. Você tem que ter Sim. uma empresa que tenha fundamentos para garantir que ela esteja lá também, né? Então, tudo isso faz parte, acho que dos erros, é a tomada de decisão de como você É. vai entrar no mercado. E até olhando para hoje, novos integradores, eu vejo que existe a possibilidade de eles entrarem e até competirem, mas fazendo a definição certa de como que ele vai vender no mercado, produto certo, estratégia certa, portfólio correto, né? Então, Uhum. tudo isso E faz pelo que eu parte. vi assim de vocês dois, né, tanto Daniel quanto Ariel, é a questão do serviço ser a prioridade, né, e não diretamente o produto, né, porque quem entra Uhum. só com o produto, todo mundo pode ter os mesmos É, produtos, mas o que vai diferenciar um negócio é como a gente falou aqui, muitos, não é só a venda, é o pós-venda principalmente, né, depois isso. do suporte, manutenção, até mesmo uma
como vocês falaram, o portfólio, né, para vender outros produtos, o carregamento de veículos elétricos, o BES, né? Uhum. Às vezes para ele tá sobrando uma energia ali que ele pode utilizar para um outro imóvel dele, né? Dividir. Então, esse pós-venda é o que eu vejo É. dos integradores que vieram sentar aqui que estão dando certo, é porque eles falam muito Sim, é o principal, desse né? trabalho, É né? o Do principal. serviço. Pra você ter uma ideia, vindo para cá, eu peguei o táxi do aeroporto até aqui o hotel. Sim. O senhor me perguntou, né? Pô, o que você veio fazer aqui e tal, né? Normal. Aí comentei que trabalhava com energia solar e vinha pro fórum. Aí ele falou, rapaz, se eu te contar. Aí ele comentou que ele tinha feito um sistema na casa Sim, dele, que ele, deu um BO. que ele economizava ali em torno de R$ 400 por mês. E aí ele queria compartilhar a energia com a filha, pediu para a empresa fazer, e aí ali começou a dor de cabeça dele, porque aí ninguém conseguiu fazer, aí a Cosern, né, aqui, também deu problema com a aprovação. Nesse meio tempo, a empresa que ele contratou fechou. Ficou desassistido. Ficou desassistido e acabou. Então agora aí ele é um cara que vai detonar a energia solar. Exatamente. Né? Esse negócio aí não vale a pena, né? Então, assim, para ele, aquilo que era ótimo e tava lindo para ele, virou um puta de um transtorno. Entendeu? E assim, o que é curioso é que eu acho que tudo isso aqui, tudo isso que a gente está conversando, todos esses problemas, etc., é pela juventude do mercado de solar. Sim. Porque, por exemplo, a gente... Teve um boom muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Sim, então, verdade. o Daniel comentou aí de mercado lá da Europa, mas nem precisa ser isso. A gente trabalhou em outras empresas. Você pega um mercado de distribuição de equipamentos elétricos, cara, são mercados que têm ali mais de 50 anos. No mínimo aí, né? E você sabe citar quais são as principais empresas. Hoje, uma empresa que abre hoje, vem para o mercado, tem, sei lá, mesmo que ela tenha ali uns 5 anos de mercado, ela não vai entrar nas principais escritórios de engenharia, ela não vai entrar nas principais obras, porque você já tem essa seleção natural ali das melhores empresas. E a figura do integrador nesse outro tipo de mercado, ele já tem outra mentalidade. Ele também não está indo pelo preço. Ele não está se guiando por isso. Ele já está se guiando o quê? Essa empresa aqui tem um portfólio que me agrada mais. Essa aqui já tem um preço... Resolve diferentes frentes, né? Ela até tem um preço legal. Ela combina, sabe combinar um custo-benefício. Ela vai me trazer mais tecnologia. Eu tenho suporte, eu tenho treinamento, eu posso ir lá na fábrica. Já tem uma outra mentalidade. Então aqui a gente ainda está caminhando. Então vai a empresa sair, vai a empresa chegar. Isso aí ainda vai rolar um tempo, eu acho. E até você cada vez mais ir sedimentando aqui as empresas. Opa, são essas aqui mesmo. Perfeito. Né? Verdade. Acaba, esqueci, não monopolizando, né? Mas vai realmente enxugando para ficar ali poucos players que realmente tem uma garantia, né, ali desse trabalho. E eu acho que um dos pontos é de que esse integrador pequeno, ele entenda que a solução dele não é diretamente o painel fotovoltaico, mas sim a energia, né, o que ele... Então, dependente do meio agora, né, que é o assunto que eu quero puxar aí do BES também, né, de ser uma frente que muito vem se falando, é uma solução que não está diretamente ligada, acaba estando relacionado, né, o painel solar carregar a bateria, para essa bateria depois ser jogada para a rede no turno que não está produzindo, né? Mas puxando já, né, de você essa tendência do BES, acho principalmente aí com a Huawei que está vindo com essa frente também das baterias, qual é o potencial desse mercado, né? O que realmente esse integrador eles têm que começar de agora já não é uma coisa do futuro, já é algo que aqui estava falando, né? Vai ter na sua casa, vai ter em qualquer comércio em breve vai poder ter seu próprio BES, porque acho que a tendência é se tornar cada vez mais acessível, né? E aí como que a UOL e você aí, Daniel, tá enxergando também esse potencial? Perfeito. Eu acho que o começo, né, do mercado, digamos assim, no Brasil já foi. Não é hoje. Hoje não está no começo. Hoje ele já virou uma realidade, né, o BES. Então, por exemplo, existem
várias formas, né, de você fazer uma venda turnkey, que o cara compra, paga tudo, você entrega pronto, né? Existe o as a service, né? Então você pode fazer a locação do Do BES, produto para ele não ter que desembolsar, né, esse dinheiro e comprar por ele próprio, onde uma empresa vai fazer isso e vai dar um desconto para ele em relação à energia, né, para esse cliente, vai fazer a manutenção, vai garantir que esteja tudo rodando perfeitamente para que o cliente final, que geralmente não é um especialista em solar ou em BES, ele não precisa ter essa demanda do lado dele, porque muitas empresas aqui, pô, instalou, mas nunca mais olhou, nunca fez uma manutenção, nunca fez uma limpeza, não sabe se está gerando ou se não está gerando, então assim, vai ver isso muitas vezes ficou para trás, né? E nós enxergamos, por exemplo, o mercado residencial ainda é uma das coisas que está sendo construída um pouco mais, né? Mas já está virando uma realidade, já tem várias empresas criando a demanda, porque você precisa criar a demanda, né? Então, no começo, quando a viabilidade econômica muitas vezes não é tão grande, digamos assim, você vai do entusiasta, o cara comprou, aí, pô, achou legal, não tem mais problema, vou passar minhas férias na praia e todo mundo vai ao mesmo tempo, falta energia, falta água, então você acaba agregando backup nisso, né? Isso começa a criar tendência, né? Então você acaba criando a tendência e depois o mercado automaticamente absorve. Agora, num comercial, industrial, a gente está falando de um retorno de investimento. Muitas vezes a empresa faz a tomada de decisão, por causa que isso vai trazer um benefício econômico para ela poder eficientizar mais as contas e ser mais competitiva no mercado. Então, a gente vê, pô, muitos clientes hoje, com o solar tendo a inversão de fluxo, então não consegue simplesmente gerar energia e injetar na rede. Então vai ter que partir para um grid zero, né, ou uma autoprodução, onde você acaba fazendo um conjunto com o solar mais o BES para armazenar essa energia, em vez de injetar na rede ou desperdiçar ela, que você não vai poder, não estar utilizando e vai estar gerando, né, digamos assim, vai perder essa energia. Então você consegue fazer um casamento de uma solução com a outra para gerar um valor, né, e um retorno de investimento melhor para o cliente. Então, até o Mercado Livre, a gente vê as demandas, a TUSD da energia aumentando muito, começa a ter mais aderência ao Mercado Livre de energia, né, a essa solução. A gente vê variações do preço também do Mercado Livre, o que muitas vezes uma empresa contratou há uns anos atrás, porque estava mais barato, hoje o preço não está mais barato. Então, o ganho que ela teve lá, ela pode estar perdendo hoje. Então, a gente vê que uma confiabilidade, você ter a previsão do custo de energia a longo prazo, acaba fazendo sentido para a empresa que é madura. Porque, pô, eu sei que em 15 anos a minha energia vai crescer isso. Eu já sei quanto é. Agora, enquanto eu dependo da distribuidora ou dependo de um fornecedor de energia de Mercado Livre, eu vou estar totalmente refém. Então, o mercado subiu. Tu vai Isso pagar, é verdade. Até vai você ter pagar a autonomia conta. diante de um bem que pode parar a sua empresa, seu negócio, né? Então, como falou aqui, né? O que é um dia, às vezes, uma indústria sem energia. Não é o custo da energia, é o custo de produção parada, equipamento parado, né? E tudo mais, que hoje é tudo elétrico, né? Exatamente. Então, eu acho que as oportunidades já existem e você precisa educar e mostrar, claro, com tudo que nós falamos aqui, tomando a decisão correta. Por quê? Se os integradores começarem a vender e vender errado, você vai queimar o mercado antes de ele começar a crescer. Então, aí quando você queimou o mercado, vai ser banho de sangue de novo. Então, vai todo Briga de mundo brigar preço. por preço, porque o cara não confia. É simples assim. Bacana. É aí que a figura do integrador é mais importante. O Que é integrador, esse educador, né? Como você bem o falou. integrador já de um médio porte para grande, esse cara vai se beneficiar desse mercado. Sim, de longe, assim, disparado comparado aos Tem outros. que ir atrás mesmo de colocar o quanto antes, né? Esse mercado como uma frente dele. Porque existem alguns integradores que são focados em fazer pequenos projetos residenciais, assim, de uma maneira mais simplista, né? Mas as outras empresas que estão buscando crescimento, que estão buscando uma diversificação, o BES é, assim,
não era nem para estar sendo discutido, já tinha que estar lá, Entendi. fazer parte do portfólio. Porque é até difícil mensurar esse mercado, é muito grande, é muito grande. É igual quando a gente fala do solar. O solar tem o residencial, tem o comercial, tem o industrial, tem as grandes plantas, tem o mercado off-grid, tem o mercado de embarcações. Assim, são tantos mercados que é até difícil você saber onde... Energia, né? É Assim, tudo energia. E o BES é a mesma coisa. Você tem uma infinidade de mercados. Lógico. Talvez Vamos lá, eu vou montar minha estratégia. Onde eu vou focar primeiro? Onde o cara vai ver mais retorno? Putz, então eu vou primeiro nesse aqui, eu vou concentrar minha força de vendas nisso onde aqui. é mais fácil entrar no mercado, né? Eu começo por aqui para Exato. depois vender isso, Exato. isso, né? Porque aí, A esteira de produto ali, né? De integrador. porque todo o restante fica muito mais difícil Uhum. inicialmente. Então, assim, claro, eu vou me capacitar para entender tudo que eu posso fazer com ele. Mas aí eu vou destinar minha energia onde talvez seja mais fácil. Para que eu vou querer um grande projeto ou aplicações mais complexas no início? Talvez não precise. Uhum. Mas, lógico, isso tudo vai do perfil desse integrador. E ele que vai saber, ele que vai trazer para as marcas as vendas. Que a gente já pode até oferecer através de um distribuidor, a venda do equipamento, etc. E aí a gente auxilia o integrador. Mas quem vai trazer? É o integrador. Ele está em contato com a empresa aqui na cidade dele. Ele conhece as aplicações. Um hotel aqui como esse que a gente está aqui hoje. Com certeza tem integradores aqui que já Sim. negociaram um projeto de energia solar. Então, é sempre a possibilidade de uma segunda venda, uma recorrência, Que aí, se você presta um bom serviço, é onde você garante essa não é? fidelização, né? Então, acho que é aí onde divide, porque, pelo que eu venho observando, conversando com vários especialistas, energia ela continua mudando a fonte, às vezes, né? A forma de armazenar, de distribuir e transportar essa energia, mas ela só cresce o consumo, né? Então, a energia, ela é... Bem, então vai com certeza ver o BES agora, como o Daniel trouxe, não é mais uma tendência, já é realidade agora, mas em breve devem surgir outras inovações, tecnologias, né? Como a gente pontuou aqui uma palestra do hidrogênio verde, né? Que vem para ser uma tendência também aí de o Brasil exportar isso, né? Então são outras fontes que a gente tem que colocar. Então, Daniel Ariel, agradecer o papo, né? Muito obrigado mesmo pela conversa, o aprendizado. Queria deixar o espaço aqui só para vocês fecharem um pouquinho, né? De se ainda querem passar algum conhecimento aqui, alguma dica valiosa do que a gente acabou não conversando, e também, né, falar um pouco sobre a Roy Miles, né, a Huawei, no sentido de quem estiver assistindo precisar entrar em contato com vocês. Claro. Acho que um dos pontos que eu gostaria de falar, assim, até para o empresário, né, que é o destinatário do produto da solução final, Cliente final. A empresa que controla a sua energia, ela tem muito mais chances de estar a longo prazo no mercado, né? Então, assim, hoje a gente vê que o custo de energia não é mais o 11º custo da empresa, né? O que era antes, primeiro, pessoas, depois material de produção. A energia hoje está lá entre os primeiros, 1, 2, 3, né? Então, a empresa que conseguir controlar a sua energia, ela também consegue controlar muito mais fácil a sua longevidade, né, como empresa, competitividade e tudo mais. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de frisar, né, para o integrador em si, né? Quem quiser me procurar aqui, meu Instagram é Daniel Zangelini, meu nome é bem difícil, então se tiver algum vai ter lá, vai aparecer algum lugar aí, a gente vai colocar. Pode me procurar para trocar uma ideia, entender como que a gente, como o Huawei, pode ajudar, né, nessa formação e nessa questão de mercado. Até um dos pontos que a Huawei entendeu, né, no mundo, numa estratégia global, é que para você conseguir cativar e mostrar os diferenciais para os integradores, ela criou uma estratégia de estar próximo e ela criou o Voice of Installer. Então a gente ouve integradores do mundo inteiro para descobrir quais que são os problemas, quais são as demandas, e com isso
gerar as novas pesquisas, desenvolvimentos para poder atender isso, né? E vindo do ano passado para cá, ela criou o Global Installers Event, onde a gente leva clientes, né, e parceiros para um evento diretamente dentro no campus da Huawei, lá na China, Excelente. com vários países. Eu tive agora em março, lá foram 40 pessoas, mais ou menos, só do Brasil, e em torno de 29 países, onde a gente troca a experiência, mostra o que é o problema que já aconteceu em vários lugares do mundo, entende o que talvez outros países fizeram para resolver um problema que nós temos aqui. Então, essa troca de experiências enriquece muito para o integrador e traz esse conhecimento, né? Então, um ponto é, se você precisa estar próximo de um parceiro que vai te trazer essa confiança e vai te ajudar, a Huawei faz isso para Tem eles. esse parceiro, perfeito. Ariel, fazer seu fechamento. Não, obrigado pelo convite e também pelo painel aqui, né, do Sebrae, foi muito legal. A gente poder expor as ideias, acho que aqui deu para falar melhor, né? Sem ainda mais. Sem aquela Pressão, né? Tempo. Tem a correria para a gente não atrasar ninguém, né? Então, às vezes a gente não consegue discorrer muito bem sobre todos os temas, né? E às vezes a gente só tem conversas pontuais com alguns integradores, né? Então talvez aqui chegue para mais gente. Certeza. Mas eu acho que a Roy Miles, por ela ter completado esses 10 anos no Brasil, ter construído uma base muito grande instalada, para mim fica cada vez mais claro que os integradores, e agora nesse momento de transição aí de inversores híbridos, BES, etc., eles não estão desassistidos. E esse é o principal, né? As grandes empresas, então o Daniel está aqui representando a Huawei, o Léo estava aqui representando a Sungrow. Essas empresas, elas não vão te deixar desassistidas. São empresas globais, são empresas que estão aí nos maiores mercados do mundo, né? É muito difícil. É muito difícil. Pra quebrar uma dessa aí, o mundo tem que estar num colapso, né? É muito improvável que isso aconteça, verdade. Entendeu? Então, se vocês buscam aí uma empresa de qualidade, uma empresa de parceria de longo prazo, a Roy Miles está aqui para ajudar vocês. E justamente, acho que por essa história e por esse histórico dos microinversores, a gente se aproximou bastante desse mercado de pequenos integradores, que tem essa dificuldade em saber atingir outros mercados e uns perfis diferentes de clientes, que seria um perfil perfeito para a BES. Então, muitas vezes ele tem o contato, ele tem o lead, mas ele não sabe oferecer, ele não sabe como, de fato, trabalhar aquele produto ou trabalhar aquela aplicação. Porque ele vai ter que fazer um estudo, ele vai ter que ter um analisador de carga, ele não vai saber direito como dimensionar. Então, assim, aí a gente passa por todos os assuntos que a gente falou aqui. Então, o pequeno integrador tem dificuldade com isso. E não é um demérito. Não é porque ele é pequeno integrador que ele não é bom. Não, longe disso. A questão é mais um tamanho de empresa. E talvez ele ficou preso num nicho que ele sabe que ele atende bem. Mas muitas vezes se limita das novas possibilidades. Exato. Né? Então isso é ruim para ele. Então tem que estar aberto a novidades, tem que estar aberto a ganhar mercado. O grande ponto que a gente conversou aqui para os integradores é que eles não se apeguem ao que eles vendem agora, e sim a solução que entrega para o cliente, que é eficiência energética, economia de energia. Então, o meio como ele tem que estar buscando sempre novas formas, né? Exatamente. O mercado hoje muda muito rápido, a gente vê tecnologias vindo cada vez mais rápido, então, novamente, a capacitação tem que estar no sangue dele. E o ponto que foi falado aqui ontem também, que é assim, eu acho que é o integrador, ele acreditar no que ele vende. Sim, exatamente. Verdade. Porque a gente sabe, a gente visita integrador, a gente conhece integrador, tem muito integrador que ele vai oferecer um produto só para tentar ganhar. Tá olhando a venda e não realmente ele tá olhando o que ele entrega de resultado. Exato. Né? E isso é muito prejudicial. Porque é aquela coisa, talvez ele não vai colocar na casa dele, mas ele vai vender.
Então, Aí assim, já perde a confiança daí, né? descredibiliza. Exatamente. E você, quando você tem confiança no Você no coloca, que né? você, Você diz, eu você faço. vende melhor ainda. Com certeza. Com certeza Bota que minha mão no fogo aqui que vai dar Exato. certo. Eu tenho certeza que você tem algum equipamento, seja um computador, seja um celular, seja um outro equipamento eletrônico, se você gosta e você tem confiança, você vende pro seu amigo. Isso é. Você vende para ele, porque você fala com outra Brilho outra no energia, olho, né? é totalmente diferente, entendeu? Então, assim, meu recado é esse, acredite no que você vende, então por isso selecione direito seu portfólio, capacita o seu time E de também vendas. puxar isso que vocês comentaram, né? Assim, é um mercado ainda novo. Então a inovação ela começou agora, né? Talvez a gente tá vendo até num ciclo muito rápido, porque justamente tá frenético, né? Essa dor da energia, né? De economizar de novas fontes. Até um tempo atrás não se pensava que ia estar tão globalizado essa energia solar, né? Até tava comentando aqui com outro palestrante que a forma de olhar se o mercado tem espaço é ver o Google Maps por aquela visão satélite e você vê onde é que tem placa. Onde não tem, ainda tem oportunidade, né? Então você já vê aí um mercado gigante. Mas, Ariel, Daniel, só agradecer mais uma vez aqui a participação. Foi ótimo papo, né? A ideia da gente quando vem para o podcast é de fato esmiuçar um pouco mais esse mercado que para alguns ainda se torna complexo, mas precisa de fato estudar e se capacitar, como vocês dois iniciaram muito bem aqui o podcast. E nosso objetivo aqui é sempre trazer o melhor conteúdo possível para os integradores, perfis de investidores no mercado de energia renovável, né? Quem está querendo entrar no mercado, quem já está, que quer se aprofundar, né? Fazer ali um novo braço para o BES, um novo braço para o Mercado Livre. Aqui são todos especialistas no assunto que podem colaborar nessa mudança de chave do seu negócio. Então, muito obrigado, Ariel e Daniel, né? E vocês aí já fiquem para o próximo episódio, que em breve traremos aqui novos especialistas para falar sobre o mercado de energia solar.